Mais uma vez, bom dia. Não inclinar a cabeça, não orar juntos. Ó Pai, mais uma vez, nós te clamamos a manifestação de poder, por forma que a palavra de Deus poder produzir efeito. Não por causa de um homem, mas por causa do poder de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiro de Samuel, capítulo 31. 1 Samuel, chapter 31. Nós te falar de jejum nessa manhã. Essa palavra, na português, que nós te expressar como jejum, na inglês, fasting. No original hebraico, quando ele é escrito, tão somente a significar tapar boca, ou fecha a boca. Exatamente, literalmente, é que lá que é significado. A ideia é que a boca te consumir absolutamente nada. Eu queria começar a lançar alguns, não fundamentos, mas alguma verificação bíblica, onde é que jejum está incluído, e considerar essa questão. Lê na 1 Samuel 31, verso 12 e 13, a Bíblia está falando o seguinte. Verse 12 and 13. Todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-seá e vindo a Jabes os queimaram. Tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. E jejuaram 7 dias por causa desse morto. A verdade é mais do que um, mas especificamente casa de Saul, Saul e Jonatas, que é mencionado. Razão por com Cristo começar com esse verso, e tem outro, que nós debate para 2 de Samuel, agora capítulo 1. 2 de Samuel, the next book after this one. Chapter 1, verse 12. Verso 12 está falando o seguinte. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Mais um exemplo de jejum por causa de mortos que teve lugar. Nunca podia deixar as oportunidades passar, porque mencionei os versos, dada a tradição que não tem. Quando tem morte, pessoas de comer. Tem todas massadas, trabalho para cozinhar, para levar para visita. Mais exemplo bíblico é mesmo quando tem morte, pessoas estavam a jejuar. Ele que é big deal, como queria fazer acerca disso no contexto de cultura cabo-verdiana, especialmente foguense. Mas é para mostrar que jejum
podia ser tão somente uma manifestação de tristeza. Na Bíblia, jejum é também uma manifestação de tristeza, dado aos versos que nós já como exemplo. No debate livro de Jonas agora, Jonas ainda no Velho Testamento, onde que os livros pequenotes perto do Velho Testamento, Ariana tem ensinado essa espécie de corinho que os livros bíblicos tem um propósito de ajudar a memorizar os livros da Bíblia e mesmo se sequência. Só prestar atenção naquilo quando ele é cantado. E te fazer bem se vou memorizar. Jonas capítulo 3. Na sequência da jejum está associado com manifestação de tristeza. O próprio Espírito de Profecia, no livro Caminho a Cristo, ele fala, naquele capítulo, arrependimento. Ele fala arrependimento, de incluir tristeza pelo pecado. Isso tem envolver com falar. Arrependimento tem envolver tristeza pelo pecado. E, portanto, na Bíblia também, associado com as ideias que nós acabamos de nos versos anteriores, jejum é uma demonstração de arrependimento. Jejum é uma demonstração de arrependimento. Tem vários versos do tipo, mas não poder apresentar alguns exemplos. Primeiro, li na Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3, verso 4 e verso 5, ele fala o seguinte. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E proclamaram o quê? Um jejum. No verso seguinte, vou ter mais detalhes sobre o que fazer. Verso 7 para verso 10, te falou o seguinte. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Este verso, que não deve estar bastante habituado com este, por causa da história de Jonas, que é popular, mas normalmente, na verdade, não quero prestar atenção no procedimento desse povo. Deus arrepender do que ele estava de fazer. E essa é a linguagem de homem.
A Bíblia fala de Deus que te arrepender não te parte. Aquela ideia que Deus nunca tinha sido anunciado, porque essa era uma profecia condicional que Jonas estava a apresentar. E profecias condicionais, se acaso vou respeitar a condição que Deus te esperar, para poder ser mudado. Deus ou já procedimento de que os homens, Deus que estava a esperar já jejum apenas. Jejum era tão somente uma demonstração de arrependimento dos homens. Na 1 de Reis agora, 1 de Reis, capítulo 21, 1 Kings, chapter 21. 1 de Reis, capítulo 21, verso 21 e 22, Lena tem a experiência de Acabe, que era um homem mau, tal como habitante de Nínive. Verso 21 e 22 de capítulo 21, a Bíblia te fala o seguinte: E eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. Ou seja, ali outra vez tem declaração de juízos que Deus estava a trazer sobre Acabe. Vamos pular para verso 27 para 29, quando ele vê essa declaração de juízo, notar seu comportamento, 27 para 29. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano e saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilia perante mim? Porquanto, pois se humilia perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Amém. Outra vez ali teve demonstração de arrependimento. No próprio jejum é que foi feito. É claro, juntamente com o jejum, tem outros atos, procedimentos que era comum fazer, que lá que era requerido da parte de Deus. Deus estava a esperar jejum. Mas era comum vestir de pano de saco, cobrir de cinza, e tudo aquilo era parte da demonstração de arrependimento. E tal como já também uma forma de desviar de juízos de Deus. Esse quer falar, especialmente quando te lidar com pecados mais graves. Você sabe que tem grau de gravidade de pecado. Na própria Bíblia isso é manifesto. O Senhor Jesus falou a Pilatos que esse aqui entregá-lo a ele, se os pecados era mais grave, tu usas as próprias palavras, a falar tem mais culpa, ou outra palavra semelhante do que bom. O que Pilatos estava a fazer comparado com os judeus era menos grave. Grau de conhecimento. Aliás, próprio no santuário, sacerdotes, se pecassem, tinham que trazer um animal mais caro, que era um bezerro. Já não tinha estudado isso, até aquele animais, ser um sacerdote, ser um príncipe, ser povo comum, ou apenas um indivíduo. Tem graus de gravidade de pecado.
Mas eu estava a falar, especialmente quando te lidar, é óbvio, qualquer pecado poder deixar fora do reino de Deus. Mas, saber, o facto de consumir algo entre refeição, que tem o mesmo grau de gravidade, porque é pecado. Amém? É que tem o mesmo grau de gravidade que vou matar alguém. Ou então, quando tem alguns pecados, vícios, que alguns podem estar a lidar com ele. Estava a fazer bem quando boquei na tais fraquezas. Se realmente vou te arrepender, para vou jejuar. É claro, ele tem que sair do coração. Mas o que me está a falar é um aspecto bíblico quando tem verdadeiro arrependimento. Esse é demonstrado para jejum. Nota a Bíblia de falar na Joel capítulo 2 agora. Joel capítulo 2. E tal como Bojás, aspecto de humilhação diante de Deus com o jejum é algo apreciado por Deus. Aliás, para bom mesmo, é uma revelação de sinceridade. É claro, não quer crescer tal como que os fariseus, é que poder fazer para show, mas quando te fazê-lo, por causa ou por querer expressar esse arrependimento que você tem, que você sentir por causa de pecados que você cometer, quando ele expressa com sinceridade, ele é apreciado por Deus. Na Joel capítulo 2, verso 12 e verso 13. Ou será que é 13 e 14? Não como é 13 e 14? Alright, não é verso 13 que ele falou. Joel chapter 2, verse 13. E rasguei o vosso coração. Não, é 12, não começar de 12. Ok. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Amém. Pessoal, essa é claramente uma instrução ou para poder falar um mandamento da parte de Deus. Ok assim? Ele está a falar, e esse é o aspecto de arrependimento, quando você arrepender, que você está disposto a mudar de direção. Deus fala converter. Ele te falar para ser povo. Ele fala que é um povo e que tem conhecimento de verdade, mas Deus fala para converter, ou mesmo as ideias de arrependimento, que é mudança de mente. E para fazer juntamente com jejum. E não está a maneira que Deus desprezar as outras partes externas, como falava há pouco, Deus que estava a esperar, lança cinza, rasga roupa, era outra manifestação que eles tinham. Deus, ali mesmo, para poder falar, Deus podia pôr jejum na mesma categoria de que escusas lá. Mas não. Jejum próprio, Deus continuava a requerer, mas Deus falou, a questão de rasgar roupa e poder ser dito, lançar cinza na boca cabeça, é desnecessário. Mas jejum tem essa importância. Deus mesmo te requer, como demonstração de arrependimento e conversão. E não tem ignorado isso, pessoal. É um aspecto que não te considera. E bom saber, talvez é melhor um que avance ainda na pontos com poder tocar mais para frente. Mas claramente um creio para prestar atenção nesse mandamento da parte de Deus. Deus te espera mesmo para te jejuar com parte de arrependimento. E muitas vezes não te peca, então somente te fala Deus, perdoa-me, we go on.
que a própria atitude do jejum é benéfico para boa. Porque nota, naquela folha que vou receber, naquela segunda passagem naquela folha, the second quotation in that paper, ele fala o seguinte: para certas ocasiões, o jejum e a oração são recomendáveis e apropriados. Na mão de Deus, são meios de purificar o coração e promover uma disposição de espírito receptiva. Obtemos resposta às nossas orações porque humilhamos nossa alma perante Deus. Jejum é uma demonstração também da humilhação diante de Deus. Al falar nas mãos de Deus, jejum e oração é o quê? Meio de purificação e também para tornar mais receptível ao quê? Poder Deus, ou quando Deus poder atuar ou manifestar, ou trabalhar na boa vida, formas diferentes que vou poder pôr. Ou seja, o próprio ato de jejuar, Deus está operar através daquilo para purificar o bom coração. É o que eu falava, eu tenho pecados, eu tenho vícios que vou te lidar com ele. O ato de jejuar, juntamente com a oração, quando boca te fazê-lo como fariseus podia fazê-lo, que é para impressionar homens, para te fazê-lo para Deus. É um meio, ou um método de Deus mesmo purificar o coração. Não somente uma demonstração de arrependimento, mas o próprio ato de jejuar. É de colocar mentalmente predisposto, que é para receber ajuda e para ter vitória sobre o pecado. Já agora, não leio aquela primeira passagem, nota naquela folha, aquela primeira passagem, está falando o seguinte: a força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares, quando, se houvessem triunfado nesse ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Ok, nós vamos pausa ali. O que é que poder habilitar para ter vitória sobre qualquer outro pecado ou tentação do diabo? Domínio sobre o apetite. Vitória sobre? Não. Nunca te falar de jejum nessa passagem. Vitória sobre apetite. Se eu for capaz de dominar, talvez tenha que consumir um pouco de água fora do santuário. Se eu for capaz de dominar bom apetite, eu é capaz de vencer qualquer outra tentação e jejum te lhe dá exatamente o que eu quiser. Apetite, claro, pessoal, certo? Jejum que te lhe dá com o apetite. Bom saber o primeiro mandamento que Deus dá-nos na Bíblia foi para jejuar. Deus quer falar para a boca comer de um específico fruto. Que lá foi o primeiro mandamento que Deus dá-nos na Bíblia. Que era para o jejuar. Adão e Eva, por mais que aquele fruto podia ser benéfico, eles tinham que exercitar domínio próprio e que consumir dela. Se pode já tão somente dessa perspectiva. É por isso mesmo que o Senhor Jesus, quando ele começar seu ministério, ele começar com o que vitória sobre. Ele estava de vencer exatamente onde que Adão e Eva tinham falhado. Porque afinal o Senhor Jesus era o segundo Adão. E quando ele começar seu ministério ungido pelo Espírito, ele começar exatamente a vencer. Tem várias passagens dela no Aito que ele fazer essa associação. O Senhor Jesus estava de bem vencer onde que Adão e Eva tinham falhado no princípio.
Se acaso ele estava a fazer um milagre, para fazer pedras em pão, ele estava a cometer o mesmo pecado de Adão em ter tirado daquele fruto e consumido. Ele tinha que resistir. E o facto de Adão que estava com fome, tal como normalmente não está com fome quando não tem gana de comer, se não te jejuar para 24 horas. Às vezes gana e hábito por costume que te mal habituado. Não somente o Senhor Jesus era o segundo Adão, mas o Senhor Jesus também era o quê? O segundo Israel. Ok assim? O servo de Deus de Isaías 53. Normalmente os judeus estão a falar, esse que é a profecia acerca de Jesus, essa é uma profecia acerca de Israel. Isaías 53. Porque o Senhor Jesus estava de bem tornar o próximo Israel. Israel que foi tentado no deserto, na questão de apetite. Diz que reclamar tudo hora para trazer nós para o deserto para bem morrer de fome. Mesmo quando Deus dá maná, eles reclamar, é só os maná que tem. Já nos alma de do gato dele. Não sabia do gato na Bíblia? É que é escrito do gato. Mas, essa ideia, diz do gato maná, que lá que era um apetite pervertido. Nunca pôr belo no papel, mas per profecia falar, uma forma de aprender, disciplinar bom paladar para aquilo que é saudável e jejuar. Ou seja, vou ter dificuldade no comer comida que é saudável e jejuar. Que vou comer nada mais. Não, quando fome dá, vou saber que usa que antes vou estava a encontrar prazer na te tornar delicioso. É como se o cérebro é reformulado. Tem uma fórmula no cérebro, porque afinal mesmo questão de gosto, paladar tem a ver com partes cerebrais. Quando vou jejuar por algum tempo, enquanto boca de poder consumir essa comida ali, boca de comer mais nada, ela não vai te fazê-la. Falar, não, também jejuar até acontecer capaz de consumir o que é um suposto. Quando era jovem ainda, naquele princípio. E vou saber se é um ótimo treino que vou poder envolver bons filhos nela. Ela tem passagens que ela te dá paz, conselhos para fazer isso com os seus filhos. Pode que querer comer de jeito nenhum aquilo que é saudável, ela fala, então que vou dar mais nada. Quando fome realmente pertence, isto comer. Ou seja, jejum de reformular o cérebro, mesmo no aspecto de apetite. Te damos algumas razões nesta capital, pessoal. Desde que não começo a ler, que não te falar de jejum. Ele é uma arma, um meio de purificação de bom coração. Boa noite. Ele é uma demonstração de arrependimento. É uma forma mesmo de desviar de juízos de Deus por demonstração de humilhação diante de Deus. Eu leio mesmo essa primeira passagem, não que eu concluí ainda. Ele fala, se vou querer vencer qualquer outra tentação do diabo, obter vitória sobre o apetite, e vitória sobre o apetite é conseguido com... Boca está falando só para falar, te esperar. Porque vou te esperar a resposta quando te esperar ouvir. Ou então na sequência do que não te está a falar. Esta disciplina espirituais que é sério. É que às vezes é ignorado, não te passa por algo, não te interessado. Porque a te exigir domínio próprio, disciplina. Você saber, teve um teólogo, acredito, em 1977, al demonstrar que desde 1855, 1855, até 1977, al mostrar que teve 49 jejuns declarados oficialmente para a igreja.
Não, quando a igreja oficialmente a falar, as dele como igreja, nós também Jejuá, teve 49, de 1855 para 1977. Mas ele mostra que 40 de que 49 aconteceu de 1855 para 1900. De 1900 para 1977, apenas 9. E que tem muita diferença, de certeza, de 1977 até hoje. Está seguindo, pessoal? É como se nós pioneiros estávamos mais conscientes da importância do jejum acompanhando a oração. A geração lê não tem mais problemas, porque não está concluindo aquela passagem que o Zé falou. Aquela primeira passagem, concluindo ela. Os que são escravos do apetite, no entanto, deixarão de aperfeiçoar o caráter cristão. Isso é sério. Continua. A incessante transgressão do homem, através de 6.000 anos, tem trazido em resultado doença, dor e morte. E à medida que nos aproximamos do fim do tempo, a tentação do inimigo para ceder ao apetite será mais poderosa e difícil de se vencer. No Gatojal, quanto mais não aproximar do fim do tempo, dificuldade para vencer o apetite estava de vencer maior. Porque afinal, mesmo maneira comidas é feito hoje. Não te comer muito mais processado, que é assim. Então, muitas coisas que te põe na comida que te torna mais viciado na comida. Você consciente disso, right, pessoal? É que tem viciado nós na comida. Estava tu ver maneira Coca-Cola, por exemplo, maneira que está, tem açúcar, right? Tem muito açúcar. Mas ao mesmo tempo está pôr sal nela. Why? Exatamente porque sal te fazia sede. E quanto mais vou beber, mais sede te dá, mais pode beber. Além de outros químicos que estão pondo este tipo de coisas, que é para fazer ficar viciado. Estava de bem ficar muito mais difícil. Agora, Deus que dá-nos conselho mesmo nos aspectos de alimentação, como é que deve ser para ser povo. Pessoal, nota com problema na questão do apetite e não precisar de vitória sobre ela. Te falar para nós ali. Te falar para nós próprios, nunca te falar sequer para pessoas lá fora. Não tem um problema. Ouvi, que é tão somente importante ser vegan. Aliás, nem sequer não te chamar a nossa cabeça vegan, porque essa expressão que tem a ver com nós cristãos. Nós reformadores de saúde, certo? Mas ser vegan, cerveja é vegan. Ou não? Cerveja que é vegan? Cerveja é vegan. Grog é vegan. Mas tem um monte de coisa que não te consome. Vegan é simplesmente porque ele cai de animal. Não precisa mais do que ser vegan. Ou não? É um conjunto de princípios que não precisa pôr em prática. E aprender ou desenvolver, mesmo com a ajuda de jejum, domínio próprio. Essa primeira passagem, vou-te acreditar nela. Se vou ter vitória sobre o apetite, vou poder resistir qualquer outra tentação do diabo. Vou saber normalmente o que é que te bate junto com o apetite quando espero para o dia de falar dela. Paixões, pessoal, ou não? Não está o Belo falando no 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Tal como foi no desde Noé, estava de comer bebê, que lá é apetite, casar e dar em casamento, que lá é o quê? Paixões. Óbvio que tem nada de errado com o apetite, que tem nada de errado com paixões. O que ela está a falar é apetite e paixões pervertidos. Exatamente o que estava a fazer desde Noé, e nos últimos dias ele está pior ainda. Ele está pior ainda. Não está ali na 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, ele está a falar o seguinte.
Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois juntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Beautiful. Beautiful. Porque nós lemos assim, nessa versão que não acabado de ver, que tem jejum incluído lá. Outras Bíblias têm, certo? Na português, nunca te podes sequer apresentar alguém, por exemplo, modo alguém te falar que Bíblia como poder usar na português. É difícil. É super difícil. Na inglês, vou poder recomendar King James. Mas na português, é fazer uma mistura. Misturar, apanhar das manuscritos ali, depois apanhar das outras manuscritos, misturar. E, portanto, tem partes que podem ser recomendáveis, tem partes que é suposto ele falar para dedicar a jejum e oração. Mas tem manuscritos que jejum que tem incluído. E, portanto, eles podem usar aquele manuscrito lá ali na 1 Coríntios. E é isso. Mas, quando vou ler, homem e mulher precisa apartar de companheiro, a não ser, aliás, ele fala por consentimento mútuo. Boca de decidir simplesmente, bota fazer ali aquele outro lado, bate gobejar. Não é necessário sentar e ter conversa, ter um consentimento mútuo, e ele fala para dedicar a jejum e a oração. Isso quer falar, quando bota dedicar ao jejum, óbvio, juntamente deve haver outra parte que é envolvimento sexual. É parte de jejum. Nós se entendemos, pessoal? Aliás, boca te pode imaginar alguém a fazer jejum de comida e te envolver na outra coisa. You don't, right? Amém? Porque é o mesmo princípio de domínio próprio, por lado aquilo que é prazer. Lembrar-te associado com as ideias de tristeza pelo pecado, bota lamentar, bota cair diante de Deus na humilhação, porque tem cabeça para que escusas lá. Aliás, mesmo aquilo que está por frente de boa, aquele objetivo que boa tem com o jejum, ele deve ser tão grande, tão forte, que bota acabar para esquecer de que as outras coisas. Isto perde a importância, tal como Jó fala. Se desejo para Deus era maior do que esse prato de comida. Do que essa própria comida que ele podia comer. Que desejo por aquela coisa que você buscar, você jejuar, você orar para ele, de ganhar força na boa mente, que as outras coisas perdem importância, pelo menos durante aquele período. Não está junto, pessoal? Portanto, quando não te lidar com esse problema, apetite e paixões, próprio jejum é benéfico que para dominar ambos. Quando já é pervertido, evidentemente. E não te viver numa época, uma geração, onde que não te lidar com perversão sem brincadeira. Então, vamos para 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Second Chronicles chapter 20, beginning at verse 1. Verso 1 para verso 3, já te falou o seguinte. Dia quando Josafá estava de bem ser atacado, ou estava a ser invadido por inimigos, a Bíblia te falou o seguinte. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Rosazon Tamar, que é em El-Gedi. Então Josafá tremeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor,
diante do pátio novo. Lê é Jeosafá ou Josafá? Lê Josafá, ela anuncia um jejum para qual propósito? Livramento, certo? Livramento, para Deus livrar de si inimigos. Esse princípio pode ser aplicado a várias coisas diferentes que vou precisar de livramento. Vou precisar da ajuda de Deus. Não somente da demonstração de arrependimento, tal como no diante, ou que outros aspectos que não considerar até agora, mas quando vou precisar da ajuda especial de Deus. Nós que precisar da ajuda especial de Deus? Na sala? Na todo set? We good? Então, a Bíblia está falando em Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8. A ficar antes de Salmos. Pelo menos para dar como referência, antes de Jó. Esdras capítulo 8. Não precisar da ajuda de Deus, não precisar, e óbvio, tens momentos especiais, tens fase, não te busca Deus, tal como um falar, porque aquele objetivo que botem deve ser maior para fazer perder de vista mesmo interesse na comida. É por isso que normalmente é dito, quando pessoas, aliás, vou-te experimentar, vou-te lidar com grande tristeza, vou-te perder apetite. É como se jejum é mesmo uma tristeza produzido. Porque ele é bom para a boa alma, ele é bom para o bom espírito. Ele te põe numa atitude mais solene, mais sério, mais quieto. Tal como não é mais receptível quando bate assim. Quando bate agitado, na brincadeiras. O jejum está parado com aquilo. É de serenado. É de pôr quieto. É de ajudar a concentrar melhor. E quando é assim, vou conseguir, é possível ouvir a voz de Deus melhor. Na Esdras capítulo 8, tinha lá, verso 21 para verso 23. Verse 21 to 23 of Esdras chapter 8. Então apregoei ali um jejum junto ao rio, a Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defendermos do inimigo do caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Outra vez, na mesma sequência do que nós lemos na Crônicas há pouco, quando tem necessidade de ajuda de Deus, podem ser ajudas diferentes. No caso de Josafá era esses inimigos que estavam bem contra ele. Leva tem Esdras, ele estava a fazer viagem para Jerusalém, ele pediu um exército para proteção do rei, porque ele tinha falado grande de ser Deus. O rei podia falar, afinal, o Deus que te protegeu. Só mais para a ideia de andar com arma, certo? Como cristãos, que já não tinha falado ali antes. Esdras falou que estava a pedir ao rei um exército, ou ajuda, suporte militar. Então, nós jejuamos, pedir a Deus ajuda e proteção. E tal como eu falei, tem aplicações diferentes que vou poder fazer das partes ali, necessidades que não tem. Não te aproximar de Deus com jejum e oração para necessidades diferentes. Não está ainda na Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Agora, como fazer menção de Mateus, não podia ter lido, não que te falar agora, na Mateus 9, quando o Senhor Jesus, aliás, que os fariseus, que os discípulos de João Batista, bem ter de Senhor Jesus, e falar, nós não te jejuar, tu dora, mas os discípulos que te fazer?
A falar enquanto o noivo de coelhos que tem necessidade de jejuar, mas quando o noivo for tirado, usar a linguagem de noivo, então isto é jejuar. Mas há um país, e lá é porque ela associa lamentação, mourning, em inglês, com jejum. É a mesma coisa. Ela usa mourning ou lamentação, depois ela usa jejum. Ideia que jejum exatamente, aliás, não leio, já agora te mencionei ele, no Mateus capítulo 9, Mateus 9, depois não te pular para 17 daqui a pouco, Mateus capítulo 9, esse era para não ler aquela hora no princípio, quando eu estava a falar de jejum como demonstração da, aliás, mesmo tristeza. O que vai junto com o arrependimento. Li no capítulo 9, verso 14 e 15, até falar o seguinte. Chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então jejuarão, no princípio, nas versão alflá, andar tristes. Podem então andar tristes. E no final ela usa uma outra expressão para substituir aquilo, e então jejuarão. Porque está associado com essa tristeza para pecado. Essa lamentação para males. Por exemplo, alguém que te perdeu, que botou a jejuar para ele. Boca-te contente por causa daquilo. É momento de tristeza, é momento de lamentação. Eu vou te apresentar diante de Deus na humilhação, contrição de espírito. Não te pular para o capítulo 17 agora. Ou a propósito, lá o Senhor Jesus está a falar aquilo que os discípulos de João, porque João estava preso. Que os discípulos de João, porque João estava preso, estava de jejuar e orar por causa daquilo. Que os discípulos do Senhor Jesus ainda estava com eles. A falar da mesma forma, me quando não for tirado, eles podem bem passar para o mesmo processo. Aliás, mesmo aquilo, porque o Senhor Jesus não somente ele vai à cruz, ele morre, ele vai ao céu. Pouco poder jejuar tão somente para mostrar a Deus boa saudade do Senhor Jesus Cristo. Porque lá o Senhor Jesus falou, quando ele for tirado, então seus discípulos de jejuar, por causa de sua ausência. Tão somente tristeza por Senhor Jesus é que bem até agora. Vontade de ser presença, vontade de estar com Ele. Que lá podia ser simplesmente uma razão para jejuar. Tal como mesmo aquele verso estava a falar. Mas agora no debate capítulo 17 de Mateus, a partir de verso 17, Mateus capítulo 17, a partir de verso 17, falar o seguinte. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus, e repreendeu Jesus o demónio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus lhes disse: não te digo que até 7, mas... Aqui pulo, qual verso? Que não 21 agora. 21. Mas esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Não,
that's okay. Agora, nota, nas versões, nas mesmas Bíblia, tem essa expressão, jejum e oração. Mas essa casta é casta do quê? Demônios, ele quer sair a não ser com jejum e oração. E o Senhor Jesus está falando aos discípulos. Eles falaram, uai, que nunca consegui expulsar esse demônio. Ele falou, por causa de nós, pouca fé. Ele falou, se nós tivesse fé do grão de mostarda, nós está falando, se o monte sair dali e plantar. E na marca ele falou? Nós está falando, se o monte sair dali e a outra parte de falar, sair dali e vou plantar na marca. É monte literalmente? Não, é dificuldades. Yes, those are mountains of difficulties. É o que espero para você mesmo falar. Era usar na Zacarias já te falar um monte diante de Zorobabel. Ou um monte para que também resistir. Era quando estava a construir Jerusalém, ou reconstruir Jerusalém, que os inimigos que estavam no caminho eram como um monte. E leva tem os demônios, que seria como um monte. A falar, se botem fé, dificuldades que estão no bom caminho, é claro, conforme promessas de Deus oferecer ajuda já, pode vencer. Senhor Jesus, que dá a seus discípulos poder sobre demônios? Ele dá, e ele está aplicando a nós? Yes, isso quer falar que é possível só quando respeita as condições. Para não usar o nome do Senhor Jesus Cristo na expulsão e realmente para acontecer. Mas ele falou aos discípulos, mas esse casta de demônios, isto que saía a não ser com jejum e oração. Ele falou apenas oração? Não, ele falou jejum. Nesse contexto, ali, nós aprendemos que jejum é benéfico para ajudar a boa fé a ser fortalecido para tais serviços. Nesse caso, para expulsar demônios. O problema era a falta de fé. O problema é que nunca tem poder para expulsar demônios. Não, se você compôs parte de fé, as partes de expulsar demônios, será mais fácil. É por isso que ele faz, mas esse caixa de demônios que se a não ser com jejum e oração. Você cria uma fé tão forte que você ser capaz de expulsar demônios, dedicar a jejum e a oração. Well, próprio Espírito Profecia te fala isso, notando aquela penúltima passagem, the second from the bottom, aquela segunda passagem, de desejar todas as nações, já te comentar sobre esse evento ali, nota o que ele falou. The second quotation from the bottom. Para serem bem-sucedidos num combate assim, precisavam pôr mãos à obra com espírito diverso. Sua fé devia ser fortalecida por fervorosa oração e jejum. Ok. O que era propósito de jejum e oração? Fortalecer-se fé. Ele falava em se envolver no quê? No princípio daquela passagem? Num conflito. Não é já? Mas é que ele começar outra vez. Diverso, com espírito diverso. Na maneira que aquela passagem para começa. serem bem-sucedidos num combate assim. Num combate, que combate é esse? Da fé. Não, estou falando num combate com demônios. Porque estou falando dos discípulos, tinham um combate para frente dele, naquela ocasião lá, eram demônios que dá de conseguir expulsar. Era um combate com o diabo ou com demônios. A falar para ser bem-sucedido num combate assim. Continuar agora, por favor. Precisavam pôr mãos à obra com espírito diverso. Sua fé devia ser fortalecida por fervorosa oração e jejum. É o conflito. Jejum e oração mencionado ali é para fortalecer fé, porque ele fala, se nós tiver fé do grão de mostarda, nós eliminar as dificuldades que nós temos à frente. Mesmo esse combate com demônios. Não concluí aquela passagem. Sua fé devia ser fortalecida por fervorosa oração e jejum e humilhação da alma. Deviam esvaziar-se de si mesmo e encher-se com o Espírito e o poder de Deus. Somente a súplica fervente, perseverante a Deus, feita com fé que leva a esperar com inteira confiança nele, consagrando-se sem reservas da sua obra.
pode ser eficaz para trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados e as potestades, os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Expulsar demónios ou não? Jejum e oração para expulsão de demónios, para expulsar demónios. Poder ser demónios é que te aborrecer, é que te fazer cair nos mesmos pecados, jejuar e orar. Poder ser demónios na vida de outras pessoas, poder ser na boa família. É como se Senhor te ser caçado, hunted, por vezes nas certos lares. Orar e jejuar. Agora, nós lemos um verso em Isaías também, rapidamente. Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Ainda não tem alguns versos para ler, não te concluir daqui a pouco. Isaías 58. Porque o que não queria considerar ali em Isaías 58 é que esperto que vou querer jejuar. Vou saber. Não tem anunciado jejuns nas igrejas regularmente. Até te estudei esses desde a preparar para as apresentações. Ele fala ainda mais profundamente para o meu coração, sem importância. Mas a minha impressão é o que não tem anunciado regularmente, ou o que não tem anunciado regularmente, o que não tem participado nele, é dieta, que é jejum. Não tem feito uma dieta de 24 horas. Várias vezes, porque, pessoal, se nunca aproximar de jejum com o espírito correto, não vou fazer nada. Vou parar de comer, que teve nada. Então, pela apanhou-se. Não passa tempo na oração, não aproveitar de jejum e oração, não humilhar. Não, amém. Isso acontecer normalmente? Não. Que te perguntar, te responder. Não. Não te falar, não te contapar, não te envolver na discussão, não te ficar a esperar a hora que o sol tapou ou então que o jejum te terminar. Não que te beneficiar de absolutamente nada. Se você vai participar assim no jejum, que eu vou fazer sequer? Comer boa comida. Porque não está ali em Isaías 58 mesmo, esse espírito de jejum. Deus que te contra jejum ali, porque óbvio, ele mesmo recomendado, tal como não lê na Joel Abacate, mas Deus te fala a atitude que vou te fazer. Verso 3 para verso 6 está a falar o seguinte. Dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu o não sabes? A proposta, afligir a alma é o mesmo que jejum. Esse é mais um paralelo poético nos versos. Afligir a alma é o mesmo que jejum. Ele está falando de fazer tudo isso, é como se Deus que tu vê. Nada acontecer. Modo como falar, nesse caso ali, a dieta que estava a fazer. Isso que está dizendo é um jejum. Vou continuar a leitura até verso 6. E eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates, jejuais e para dardes punhadas impiamente, não jejueis, como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia afligia sua alma, que inclina a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Ok, Deus está falando, jejum que tem ser propósito que é simplesmente para você sentir fome, que quando você afligir bom mesmo, afligir boa alma, que afligir bom mesmo. O objetivo que é para você sentir fome, não te com fome, não te aguentar, não te comer, ou castigar o corpo. Não. Que lá é simplesmente meios de tornar boa oração, boa devoção mais eficiente, para bom mesmo. Mas boca te impressiona Deus por si mesmo, por deixar de comer. Aquela humilhação é que te vai junto dele, pessoal. Ele é tão somente um reforço da humilhação. Se não que te bem humilhar, se não que te bem chorar, se não que te bem parar e examinar nosso coração seriamente, arrependido de pecado,
quando convocar um jejum como igreja, vou precisar participar nela. Mas ao mesmo tempo, bota perder. Porque bota já tremenda importância que isso tem como disciplina espiritual. Não concluí até verso 6. Quebrantados, aliás, chamareias tu a isso jejum e dia aprazível do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltas as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e os despedaces todo o jogo. Ou seja, males é que podes estar o que pode cometer na boa vida. Deus quer para boa livrar Deus. Imagina, se bota fazer jejum, porque esse é um povo, este pede Deus para livrar-te de inimigo. Essa altura, ou Babilônia, ou Assíria, um Deus que eu tenho certeza. Não pode ficar quieto, de favor, na sala. Este pede Deus ajuda. E contudo, isto já que ajuda, que está bem. Maneira que já basta para jejuar, para receber poder, ajuda que é necessário, simplesmente porque vou deixar de comer. Aquela atitude que bota fazer que é correta. Nesse caso ali, continuar com essas maldade, com essas frieza, com ira uns contra o companheiro, de tratar o companheiro mal dentro da igreja, mesmo enquanto se junto acontecer maus pensamentos, pode achar que Deus te vai deleitar naquilo. Se você vai jejuar, você tem que confessar os pecados, tem que ter arrependimento. Se tem males mesmo com outras pessoas, você deve procurar ajustar, conversar com eles, pedir perdão. No próprio livro de Levítico, capítulo 23, eu também concluí que os versos ali, aliás, mas antes não te leio que as duas passagens que botei naquela folha. Mas sobre a Bíblia no Levítico, capítulo 23, não leio, nunca esqueci daquela terceira passagem que está naquela folha, embora não pulá-la. Não leio agora, não podia ter lido ela antes, é uma advertência para pais. Aquela terceira passagem que está naquela folha. Pais, presta atenção. Vários de nós adultos é que lidar com as dificuldades no apetite é por causa da encarregados de educação, de falar de nós de forma geral. Encarregados de educação que não teve é que disciplina nós no aspecto do apetite. Tem cuidado de maneira que você dirigir bons filhos agora, as crianças, bater nas boas mãos. Porque alguns de nós é bastante descuidados. Nós preferimos viver mais conforme cultura e costumes do que conforme conselhos de Deus. Te lembrar mesmo uma criança certa vez lá na casa, que tinha muito tempo que tinha comido, mas tu já alguém te comeu pouco depois, alguém que estava lá, te mete aquela criança comida no estômago. Vamos falar, é melhor vou falar com os pais primeiro se pode dar comida ou não. Até porque lá que eram crentes, eram alguém que estava a visitar e que estava na nossa casa. Cheguei antes do mundo, que seja ideia. Eu falei, não, menino basta ele querer comer, eu vou dar comida, toda hora que ele quer. Esse é costumes e ideias do mundo. Ela que tem a ver com nós, conselhos que Deus dá a nós como filhos de Deus. Alguns de nós é bastante negligentes, nós que te prestar atenção, nós é distraído, nós deixa a menina fazer o que quer. E nos aspectos mesmo de comida, aliás, não é aquela passagem, espero para você te falar melhor. Não vou passagem no papel, porque alguns discursos poder falar de mim mesmo e falar ela não vai te falar. Algo que tem mesmo impacto quando vou ler exatamente o que inspiração fala. Não está o que ele fala ali. As crianças geralmente não são ensinadas sobre a importância de quando, como e o que devem comer. Quando, como e o que. Alguns pais podem falar, meninas, bate o belo alguma coisa para comer. É ignorância, pessoal. Mas nem pode mandar uma criança bate o belo alguma coisa para comer. Bota decidir o que é que ele te comer. Bota make sure que mesmo, bota pôr ele para frente, para que decidir, vai fazer, por algumas crianças, bota flash para fazer uma coisa e está a fazer outra. E alguns pais, então,
despercebido, que isto te para nesse, isto te conhecia esses filhos sequer. E me disse enganar te vez. Quando, como e o que devem comer. Continuar, por favor. Elas têm permissão para saciar os seus gostos livremente, comer a qualquer hora, servir-se de frutas quando tentam aos seus olhos, e isso com a torta, o bolo, o pão com manteiga e os doces consumidos quase constantemente. E não está ali, ele fala frutas, vou poder falar, mas se é saudável que tem problema. Não, vai falar mesmo frutas, não importa o que. É necessário domínio próprio, ensinar domínio próprio. Continuar, por favor. O estímulo não natural e o desgaste das forças vitais as tornam nervosas, impacientes, com as restrições, obstinadas e irritáveis. Elas dificilmente podem ser confiáveis fora da vista de seus pais. Em muitos casos, o poder moral parece amortecido e é difícil despertá-las para o senso da vergonha e da natureza dolorosa do pecado. Elas escorregam facilmente em hábitos de prevaricação, engano e muitas vezes mentira aberta. Os pais deploram essas coisas em seus filhos, mas não percebem que foi a sua própria má administração que causou o mal. Não viram a necessidade de restringir os apetites e paixões dos seus filhos, e esses cresceram e se fortaleceram com os anos. Amém. Eu vou saber, não somente ele falar pais que restringis, mas talvez pais que restringir com o seu próprio exemplo. Às vezes é porque os meninos é o que estudar apto a fazer, que isto fazer também. Estudar que boca tem domínio próprio. Estudar a maneira que tudo o que dá na outra, eu vou poder apanhar e pôr na boca, qualquer hora. Amém. Quando não tem ele próprio, nem a própria casa, crianças que às vezes trabalham, já falei no Santos ali, é que tem a audácia de abrir geleira na casa de alguém e apanha coisas que boca oferecer sequer, nesses casos, o que é que isto faz então? É pais que te ensina filhos, é que te instruís. É pessoal, quando Deus fala dessa forma, e quando compreender a gravidade disso, mais tarde, na vida de um adulto, também falar exatamente da maneira que Deus fala. Essa é uma questão séria, é que poder prejudicar mais tarde nos seus aspectos da tua vida. Olha Levítico capítulo 23. Levítico 23, a partir do verso 27, esse é exatamente o tempo que nós estamos a viver. 27 para 29, ele fala o seguinte. Mas, aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Cos'è que é afligir a alma com flava bocado? Jejum. Dá prova disso na Salmos 35, verso 13. Já que falava-se parte afligir, quando está falando afligir boa alma, seria fazer jejum. No dia da expiação, Deus ordenar que jejum devia ser feito. No Salmos 35, verso 13, Davi falou o seguinte, chapter 35, verse 13 of Psalms. Quando estava enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. As palavras humilhação ali nas Bíblias é o mesmo que é traduzido afligir no Levítico 23. Eu podia falar humilhar ou afligir, seria a mesma coisa, mas era feito com jejum. Desde 1844, nota o antitipo dia da expiação.
Esse querer falar que não te paraste de comer desde 1844? Não, óbvio. Senão nunca estava ali sequer. Como é que não te fazia a aplicação de jejuar no dia da expiação? Não é aquela última passagem naquela folha? De agora em diante, e até os fins dos tempos, o povo de Deus deve ser mais zeloso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria do seu líder. Eles devem reservar dias para jejum e oração. A abstinência total de alimentos pode não ser necessária, mas eles devem comer com moderação os alimentos mais simples. Ninguém deve levar sua alma à vaidade, andando em orgulho e comodismo. Estamos vivendo em um tempo que exige humilhação genuína e oração fervorosa. Estamos nos aproximando da crise mais importante que já se abateu sobre o mundo. Se não estivermos bem despertos e atentos, isso nos encontrará despreparados. As mesmas passagem a descrever no outro lugar, a falar inteira abstinência de alimentos não deve ser requerida. Mas compreender por causa de dias, quando tem vários dias, mas lê a descrevê-lo como poderá ou qualquer coisa assim ser requerida. Para poder fazer jejum mesmo de consumir alimento. Eu quero falar desde 1844, no jejum, que deve ser abstinência de tudo aquilo que é prejudicial. Uma alimentação simples. É assim que o povo de Deus deve estar a comer desde 1844. É um jejum que vou-te fazer. Vou-te continuar a comer, mas vou-te comer tão somente o que é saudável. O povo de Deus, nessa altura ali, ainda tem dificuldades em abandonar a carne. Esse seria parte desse jejum que nós temos desde 1844. Comer tão somente aquele que foi a dieta original que Deus dá a Adão e Eva no Jardim do Éden. Não inclinar a cabeça no feature útil. Por um momento de reflexão. Tal como já nas últimas passagens, o jejum poder ser feito de formas diferentes. Para poder comer algo que é simples, poder ser fruta apenas, poder ser apenas juice. Até que vou chegar a um ponto, ou se vou conseguir, para pouco consumir nada. Mas agora eu queria perguntar, Cusego, vou poder estar a lidar com ele, que mesmo essa lembrança ou as advertências das mensagens de hoje podia ser útil. Tem algum aspecto na minha vida que vou precisar dedicar não somente à oração, mas a jejum. As partes livres de compreender têm a ver com a força de vontade que Deus dá a todo homem. Deus quer também fazê-lo para bom. Vou precisar fazer decisão. Para também orar e jejuar. É uma forma de colocar bom mesmo a condição de receber melhor ajuda de Deus. Jejum em si mesmo que te comprar nenhum favor de Deus. Que eu queria falar que tu vai receber tudo o que vou pedir porque vou jejuar. Mas, se é algo que Deus te requer, vou querer deixá-lo para trás anyways. Quando te orar para qualquer necessidade. Alguns de nós ali, o simples, talvez um jejum, que alguns de nós precisam. Talvez um jejum que não poder começar com ele, alguns de nós. Mesma semana. Boca também colocar nada na boca entre refeição. Começar com o jejum lá, pelo menos. Nada.
Você levantava, tomava café, comia, satisfeito. Você também esperar 5, 6 horas para ter outra refeição. Entre ele, você não vai para nada. Você jejuar entre refeição. Obter vitória sobre aquele ponto lá. E quem sabe depois vou poder progredir para outros. Porque tal como o jazz, vou obter vitória sobre o apetite, mentalmente vou ser habilitado que é para ter vitória sobre qualquer outra tentação do diabo. Vou querer vitória na minha vida? Mesmo querer. O Pai, nosso Deus que está no céu, obrigado por que o Senhor tem dado-nos instrumentos diferentes para ajudar-nos a ser vitoriosos nesse conflito contra o mal. Obrigado mesmo por esse dom do jejum, as dádivas que o Senhor dá-nos como instrução. Ajudar-nos a fazer a aplicação correta. Instruir-nos individualmente como é que nós podemos fazer uso desse na nossa caminhada cristã. Vai, acima de tudo, ajudar-nos a chegar mais perto de Senhor, porque o objetivo é esse. Ajudar-nos a refletir o caráter do Senhor Jesus Cristo. Se tem algum mal, se tem algum pecado, se tem algum demônio mesmo de perturbar alguém na sala, nas horas, onde pedem Senhor para dar alívio. Senhor, dá libertação, de maneira que alguém pudesse sair dali com melhor disposição para fazer o que é certo. Dá as forças, Pai. Cria na nós, de alguma forma, amor para aquilo que é espiritual. Para nós estar na casa de Senhor com prazer, para nós estudar a palavra de Senhor com prazer, para nós orar com prazer. Enquanto que encontrar mesmo essa capacidade de fazê-lo com prazer, dá-nos capacidade para fazê-lo em nós. Para disciplinar nós mesmos. Por forma que não poder ajustar na vontade de Senhor. E recebeis bênçãos que é dado sobre condição. Em nome do Senhor Jesus Cristo.